seja muito bem-vindo a mais um Panorama Entrevista. Eu sou a Juliana Carvalho e estou aqui de volta com mais uma entrevista, mais uma conversa para você que acompanha o Jornal Panorama. Antes de eu te contar quem está comigo hoje aqui, lembro você de acessar as nossas redes sociais. O Jornal Panorama está no Instagram, no @jornalpanoramajp. Estamos também no Facebook, é só você procurar lá pela gente, Jornal Panorama. E claro, estamos também no YouTube, no nosso canal Televisão Panorama, onde você vai lá, se inscreve, ativa o sininho e recebe todas as nossas notificações. Claro, também tenho que te lembrar de acessar o nosso site, o jornalpanoramaminas.com.br, onde você fica por dentro de tudo o que acontece na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. E hoje, pessoal, eu tenho aqui comigo o mestre em Direito Constitucional, especialista em Segurança Pública e Direito Público, o tenente-coronel da Polícia Militar, na reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, Paulo Márcio de Assis Jacinto. Ele é referência na área de segurança pública e voz atuante nos debates sobre violência, políticas de segurança e os desafios enfrentados pelas forças policiais no país. Em um momento de grande tensão nacional, marcado por operações complexas, críticas à atuação policial e discussões sobre questão racial, o Tenente-Coronel traz aqui uma visão técnica e crítica sobre esse cenário atual. Tenente-Coronel Paulo, muito bem-vindo aqui à nossa sede, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, né? Obrigado, Juliana, pelo convite, pela recepção, né? E a nossa eterna Carla, né? Assim, uma gestora fantástica, né? E para nós é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. A visita aqui é muito interessante, né? É realmente assim uma viagem assim, pela história e também pelo empreendedorismo, né? Também pelo valor feminino, né? Uma liderança feminina que é a Carla aqui na região. Satisfação muito grande. Tenente Coronel, então a gente vai começar falando desse contexto das desigualdades históricas, né? Na sua visão, de que forma a questão racial ainda se reflete na forma como a segurança pública é planejada e executada no Brasil? Já começamos difícil. Pergunta difícil já no começo. Pois é, esse contexto, a pergunta é bem bolada, né? Porque existe um contexto histórico na questão da segurança e também um histórico do ponto de vista racial, né? Porque quando nós começamos a instalar as companhias de dragões, né? Que foram companhias no modelo português do Brasil, né? Para poder, nas Minas Gerais, por causa da exploração do ouro, elas foram colocadas justamente para poder fazer a proteção, né, desse comércio. E é daí que também vem a origem da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Mas assim, quem é que era aquele que saqueava, né? Ou às vezes, né, depois esse processo também vai acontecendo com problemas sociais, né? Mas bem antes já havia os saques, né, dos ladrões, e muitos deles eram formados por negros, né, que eram fugidos, escravos, estavam escravizados, precisavam fazer riqueza para poder comprar sua liberdade, também outras coisas. Então, a concepção brasileira em relação à questão da segurança ela é muito marcada já desde o início por uma necessidade racial, né, pela presença racial de capturar aqueles grupos que às vezes moravam em quilombos, né, e que eram tidos como os foras da lei naquela ocasião, né? Então, o contexto nosso, é aí que eu acho que é preciso ter um cuidado muito grande quando se fala das questões de segurança e tentar marcá-las com essa ideia do racismo, porque existe uma origem que começa daí, mas as coisas têm outro progresso, né? Então, vem daí esse contexto e hoje as coisas se progridem um pouco mais. Mas na conversa aqui a gente vai poder colocar um pouco mais essas relações, porque não é tão simples, não dá para dizer, não dá para fazer afirmações rápidas, né? A polícia é racista, a polícia também é boazinha, né? Não é essa a questão. Existe todo um contexto, a nossa história, né, trabalha com isso, são 300 anos de escravidão no Brasil, né? Existe também toda uma tentativa inicial, né, de branquear a sociedade brasileira, no sentido de, inclusive depois, né, na época assim que acontece a libertação dos escravos
existe uma tentativa de fazer com que a mão de obra, que era a mão de obra mais especializada em Brasil, que eram os escravos, eles não eram empregados, e foram buscar, né, imigrantes, né, europeus, numa tentativa também de fazer esse branqueamento. Isso é fartamente narrado, né, na literatura especializada, e faz com que a gente tenha assim, um olhar mais completo do problema racial brasileiro. Certo. E há quem diga, né, que existe essa racialização da violência, né? Que jovens negros são as principais vítimas das ações policiais, né? Você acredita que esse racismo estrutural influencia o modo como as forças de segurança atuam nas periferias? Essa pergunta é uma pergunta bem ampla, né? Porque certamente vai influenciar. Por que vai influenciar? Porque quando você lida, toda a questão social influencia na forma como a polícia trabalha. Seja a pobreza, seja a questão dos grupos vulneráveis, seja os grupos LGBTQIA+. Para você ter uma ideia, na minha formação, nós tivemos palestra com representantes de grupos LGBT, justamente para poder trazer um pouco dessa realidade para o contexto, né? Então, assim, as questões sociais envolvem o policiamento de qualquer maneira. E no caso do racismo, né, essa questão da discriminação, também envolve. Mas envolve por dois fatores. Primeiro, que a população negra, ela por si, ela sofre, eu falo que o negro sofre dois tipos de discriminação. Uma questão racial, propriamente dita, mas também pela pobreza. E isso também é uma mistura, né? Quando a gente começa a trabalhar essa questão, a gente percebe que há uma tentativa de se afastar do tema, colocar um processo assim, não existe racismo, isso que está acontecendo acontece com todas as pessoas que são pobres. Sim, mas o negro acontece duplamente, porque ele é pobre e porque ele é negro. Então, existe uma discriminação dupla nesse sentido aí, em muitos momentos, né? Eu estou falando de escolha ainda, dizendo só o contexto como é. E aí, o que acontece? Quando você tem esse tipo de relação, a polícia vai atuar de acordo com o que acontece, né? Com a realidade que tem. Bom, quem mora em aglomerados, né? O nome técnico da Polícia de Minas utiliza é aglomerado, não é favela. Nós não temos esse nome aqui, mas a semelhança das favelas do Rio, para nós, são os aglomerados. Os aglomerados urbanos, né, são realmente aquele ambiente com casas mais frágeis, rústicas, montadas por meio de, a gente chama dos famosos puxadinhos, né? Quem mora nesse ambiente, normalmente são pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condições de morar num ambiente mais caro, assim dizer, no metro quadrado mais caro, então eles vão ficar nesse espaço. Na verdade, essa até é a origem das favelas do Rio de Janeiro. Né? As pessoas queriam ficar mais próximas dos seus locais de trabalho e foram tomando conta daqueles morros que ficam próximos de onde está o centro comercial, onde corre o dinheiro. Né? Tem outros nuances, mas vamos dizer de uma forma mais geral aí, isso, né? Para justificar essa presença dessas pessoas nesse espaço urbano. Ora, o negro também está presente ali. Então, a atuação da polícia considera quem está ali. E aí, quem a polícia trabalha? Com quem a polícia vai atuar? No primeiro momento, na proteção, mas também a polícia também vai ao encalço de quem está cometendo o crime. E aí, se acontece um processo de resistência, a polícia tem que reagir. E ela vai reagir de acordo com o grau da resistência. E esse grau pode ser maior ou menor intensidade. E aí o saldo também vai ser maior ou menor intensidade do ponto de vista das lesões, dos impactos e também dos resultados de pessoas presas. Como normalmente quem tem baixa renda está ali tentando ser envolvido às vezes no mundo do crime, os negros também estão envolvidos ali, são presos, né? E detalhe, o IBGE coloca que no Brasil a maior parte da população, 56% da população, é negra ou parda. Então, como é que a polícia vai agir, né, sem atuar em cima dos negros ou pardos que cometem crime? De outro lado, também podemos fazer a pergunta de uma forma diferente. Como é que o crime vai existir se não cooptar pessoas negras ou pardas? Não tem jeito.
Então, o processo é mais complexo. Não dá para a gente colocar essa carga nas costas da polícia. E veja, que eu falo, né, e é natural, numa atuação desse tipo, erros vão acontecer. Porque qualquer pessoa, qualquer profissional comete falhas. Né? O mecânico, às vezes, comete uma falha. Você está digitando uma matéria, você comete erros na digitação, tanto que você reescreve, né, solta uma notícia, às vezes, que não é aquela. Isso acontece. No caso da segurança, os erros também acontecem. E quando acontece, você tem esses problemas. Só acho que não dá para a gente olhar esses fatores de segurança no Brasil com uma simplicidade, assim, né? A polícia atua de uma forma racial contra esses ou aqueles povos. Até o contrário. Existem protocolos especiais na polícia justamente para poder atuar como atuar em relação a determinados grupos específicos, né? Porque nós somos seguidores de doutrinas de direitos humanos. Eu me recordo muito do chamado grupo de vulneráveis, não sei nem se essa é a nomenclatura que se usa ainda na polícia, mas eu me recordo muito da doutrina de direitos humanos trabalhar com grupos vulneráveis que envolvia a criança, o idoso, a mulher, o negro e o pobre. Então você vê que o espectro é maior, né? É a mesma coisa de vocês, né? Se você pudesse escolher, né, no caso, quem fosse te, sei lá, assaltar, você fala, não quero assaltantes negros, só brancos. É impossível no Brasil. Porque nessa relação, você vai ter quem migra para o crime ou quem não migra, e muitas vezes você vai encontrar pessoas ali de diversas origens. Né? Sim. E o senhor tocou agora nessa questão das operações, a gente vai falar sobre a operação que aconteceu recentemente no Rio, né, com mais de 100 mortos, né, muita gente tem aquela cena chocante dos corpos no meio da rua, né, que é uma cena que choca, é uma cena que a gente fica impressionado. Como que o senhor avalia, né, o planejamento e a execução, por exemplo, dessa operação? E outra pergunta aqui que eu incluo, o senhor acha que houve erro nessa operação? Veja, eu não tenho os dados aqui, né? Primeiramente isso, eu não tenho os dados completos para fazer a avaliação. Então não tenho, por exemplo, planejamento, eu não tenho nada, né, nesse sentido. Mas a gente sabe que a própria DPF 635 já regula a necessidade de um planejamento. E nesse sentido, a polícia do Rio atua de uma maneira realmente assim, com muita maestria, porque não é lidar ali de uma maneira simples. Vocês percebem assim, de todas as análises que eu acompanhei depois, e também puxando pela minha experiência, ali, conversando com colegas, a gente percebe que, diferentemente da outra vez, aconteceu um processo de levar os criminosos para uma determinada área e nessa determinada área, né, fazer a prisão, fazer o cerco, justamente para separar as pessoas, os alvos que são chamados, né, das populações de pessoas comuns que estão ali. Essa estratégia é uma estratégia complexa, porque se você for ver os grupos de outros países, né, que atuam, por exemplo, com terrorismo, não quero entrar no terrorismo ainda, né? Mas você percebe assim, essa ideia de você misturar o criminoso com a população de bem. Na verdade, quando a gente fala do crime organizado, quando a gente volta lá na teoria dos setores, né? Você tem o setor produtivo, você tem o setor, o terceiro setor que trabalha com a questão do voluntariado, você tem o setor do comércio e serviço, e você tem o quarto setor, que é o crime organizado. E o crime organizado, ele se infiltra e se disfarça desses outros três setores. Esses outros dois setores, né? Três setores. Ora, ele, se é na corrupção, ele está infiltrado no setor governamental, né? Que é o setor de serviço público, até fazendo a correção. E ele ali é criminoso também, mas está disfarçado. E é crime organizado. Você tem, às vezes, no próprio terceiro setor de voluntário, quando a gente viu aquele filme Tropa de Elite, né? Aquela ONG que está ali, e que tem um pé de ajudar no tráfico. É uma forma também.
de estar disfarçado de voluntário, de um serviço bom para a sociedade, mas ali existe um crime organizado, né, fornecendo entorpecente e outras coisas que acontecem ali. Você tem o setor produtivo também, né, que se alia de alguma maneira para poder ter vantagens, né, etc, etc. Então, lavar dinheiro, por exemplo, né? Então, o crime organizado, ele está infiltrado nessas áreas todas. Então, quando a gente fala dessa questão, dita, a gente precisa perceber que uma operação dessa precisa separar os grupos que são alvos. E nesse sentido, aí eu estou falando do ponto de vista mecânico, né? A tropa invade para um lado, ela separa, né? E, logicamente, acontece ali um êxodo, uma fuga, e do outro lado já estavam tropas ali acomodadas já desde as 5 horas da manhã. Né? Uma operação de grande impacto no Rio de Janeiro. Eu faço um curso, né, com o pessoal da Associação dos Diplomatas, né, da Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro. E nesse dia o curso foi interrompido porque os professores não podiam chegar, né, nesses dias lá. Sobre o MBA não estava podendo chegar. Um grande impacto. Mas porque aconteceu todo esse processo, né, de fazer essa varredura, e os criminosos com muitas estratégias, né, estratégias bem sofisticadas, né, e isso apavora as pessoas. Né? Mas você percebe que houve uma separação. E também não se tem notícias de pessoas comuns que foram atingidas. Então, nesse sentido, quando a gente olha, a gente percebe nitidamente que foi uma operação grande, mas uma operação bastante cirúrgica, né? Do ponto de vista de fazer esse movimento, né, para separar e ter um outro grupo pronto para poder fazer a intervenção com um grupo que estava armado. Porque eu não sei se a gente já pode entrar nesse ponto, mas eu acho interessante o seguinte: eu acho uma covardia. Mas uma covardia do ponto de vista assim, do criminoso apanhar os jovens. Eu não estou colocando nenhuma inocência desses jovens, porque eles escolheram estar ali. Mas imaginar que esses jovens pudessem colocar, né, roupas camufladas, né, fuzis, e enfrentar uma tropa profissional. Uma tropa tecnicamente profissional. O meu irmão, que é coronel da polícia, trabalhou muitos anos no batalhão de eventos e depois no batalhão de choque da Polícia Militar de Minas Gerais. E trabalhava justamente nessas áreas em operações especiais, operações de controle de distúrbios, às vezes retomada de controle de presídios, etc. É uma tropa assim, que trabalha o condicionamento físico e psicológico. É uma tropa que é capaz de ficar postada na frente de uma população, de uma público, né? Para turbo, mas turbo é um conceito muito técnico, né? Recebendo agressões, xingamentos e tudo mais. E ela não se move enquanto o comando não for dado. Porque a força da tropa é agir em grupo. E quando parte para poder atuar, até a atuação também é coordenada, é comandada. Então, assim, imaginar, e aí os criminosos, eles são criminosos nos dois sentidos, né? No sentido propriamente daqueles da fase, mas também assim, de colocar na cabeça desses jovens que morreram ali a ideia, né, de que eles poderiam fazer um enfrentamento igual para igual com uma tropa profissional. E não faz. Né? Tanto pelo vigor físico, porque essa turma que trabalha nesse tipo de treinamento, né, eles têm um treinamento muito rigoroso. A tropa do Rio é uma tropa elogiada, né, pela SWAT americana, eu sei de histórias, né, por conta da coragem, não só americana, mas também polícias da França, elogia a atuação da polícia do Rio. Então, assim, imaginar, né, de que aqueles jovens, só porque estão, né, com a roupa parecida com a de policiais, eles poderiam fazer um enfrentamento, e mesmo com armas até melhores, mas não é esse. O problema não é se a arma é boa ou ruim, o problema é a técnica de domínio daquela arma. Né? E não é só da arma em si, mas a da atuação em grupo, porque quando tem um grupo tático instalado, disposto no terreno, cada arma está colocada na posição correta para fazer determinado serviço.
Então não é uma coisa assim, não é filme, não é fácil, não adianta estar com a arma. Pra você ter uma ideia, é muito comum no ambiente militar, e inclusive tipificado como crime, né? Se você não é técnico em uma determinada arma, você não deve apanhar essa arma. Porque você não tem o treinamento exigido para manobrar aquela arma. A ponto de você ser responsabilizado criminalmente, do ponto de vista militar, por você estar operando uma arma que você não conhece, e o próprio seu comandante também, por deixar você manusear uma arma, ou manusear até pode, mas digo do ponto de vista operacional, né, entrar para uma operação com uma arma que você não tem domínio. Porque você coloca em risco a toda a operação, você pode estragar a arma, você pode se ferir com a arma. Né? Então, e essa disciplina não existe num ambiente assim, né? Um ambiente criminoso. Existe uma disciplina muito mais por um outro aspecto, mas esse grau de sofisticação, de técnica, não. E detalhe, a Tropa do Rio, quando foi fazer aquela execução, ela já se preparou muito antes para isso. Porque nós sabemos, por causa dessa mesma DPF, né, 65, houve uma blindagem daquela atuação, e a polícia ficou muito tempo sem poder fazer operações com frequências ali. E aí eu quero destacar aqui o seguinte, não só o heroísmo dos policiais, mas também toda a sociedade que vai acompanhar essa matéria, essa entrevista, que não se deve entregar espaço público nenhum ao domínio de qualquer facção, de qualquer crime, inclusive do nosso criminoso local, né? Porque quando a gente faz isso, nós estamos perdendo cidadania, estamos perdendo nossa própria liberdade e numa lógica de que não, vamos ceder porque eles serão mais maleáveis. Não se deve fazer isso, porque a gente não negocia com o criminoso. O criminoso, a negociação com ele você tem o direito de se render, responder pelos seus crimes de acordo com a legislação prevê, dentro do devido processo legal. E depois cumprir sua pena no melhor espaço, dentro da regra correta, né? Não se pode, por exemplo, depois do criminoso ter sido condenado, esse aqui nós vamos condená-lo ao açoite público. Isso não é essa pena no nosso ordenamento jurídico. Então ele vai cumprir a pena dentro de um presídio, com todos os recursos de assistência que a lei prevê. Quando a gente deixa esses espaços fechados, achando que vai ficar tudo tranquilo, o que aconteceu, a gente viu no Rio. As pessoas se juntam, se fecham, se organizam. A gente vê comentários das tais barricadas, né, montadas em pontos estratégicos dos acessos a favelas no Rio, e do grau de opressão que essas barricadas causavam às pessoas que moram ali. Você tem uma loja, né, você vende alguma coisa ali na favela, né? E aí, de repente, montou uma barricada ali. E como é que fica? É simples, assim, monta lá e fica tudo tranquilo. Não, monta. Aí tem um cara armado ali. Normalmente não é um, é mais de um. E aí ele param e pessoas são abordadas ali. E às vezes dá resistência, às vezes não dá resistência, porque ninguém vai enfrentar jovens armados com fuzil ali, mas o cara resolve mostrar que mostrar a sua virilidade, né, por assim dizer, e aí assassina a pessoa na frente da barricada, e a sua família assistindo, essas coisas acontecendo 24 horas por dia. Então, assim, existe essa opressão também. O ponto que eu queria destacar também da Operação do Rio é o seguinte, né? Uma colega minha, a Coronel Liene, escreveu um texto e fez uma publicação no perfil dela. Eu recomendo que o pessoal assista, Liene Lima, né? Fantástica nas suas publicações, e ela escreveu um texto no jornal O Tempo, em Belo Horizonte, destacando o lado psicológico desses policiais. Porque fazer esse enfrentamento, a gente olha o lado, né, a imprensa divulga muito esse aspecto, que é o lado mais, né, assim, de maior destaque, que chama mais atenção, 121 pessoas mortas.
o policial morreu, ninguém nem lembra os policiais que morreram, né? Mas, beleza. O problema é que, quando a gente observa os policiais que participam, qual é o estado emocional desses homens? Porque não é fácil. Tá? Você tem uma ideia, o protocolo da polícia, quando acontece o policial se envolver numa ocorrência com resultado morte, ele é levado para o atendimento psicológico, querendo ou não. O comandante já o designa para participar de um programa e que não é uma sessão só. Por quê? Porque matar alguém não é uma coisa simples. Agora, imagina você entrar num ambiente onde você sabe que você vai cercar um grupo de pessoas armadas, na maioria jovens, e o jovem tem um ímpeto, né, de fazer as coisas, às vezes com alguma coisa na cabeça, né, fumou, cheirou, etc. E você tem que descarregar a sua arma, né, tecnicamente, porque você está fazendo um enfrentamento de alguém que está resistindo realmente, né, e armado a uma ação legal, porque a polícia não invadiu ali sem os mandados. Então, assim, é muito complexo a análise. A gente, e aqui, como a gente está fazendo uma análise, nós estamos fazendo uma análise muito, assim, tentando fazer o mais detalhado possível dentro do nosso tempo aqui. Mas a gente percebe o seguinte, né? Não se trata também de, ótimo, morreu bandido, né? Como também a população oprimida faz isso, né? A Síndrome de Estocolmo explica um pouco essa questão, né? As pessoas se sentem muito aliviadas, né? Porque o opressor que estava ali foi tirado, né? Então ela justifica tudo, vem mesmo, você pode matar, etc. As pessoas, quando você sai de um estado opressivo, né? A pessoa sai muito, muito feliz, alegre, assim, né? Emocionalmente descontrolada às vezes, porque aquele opressor saiu. É tipo o que ocorre quando você sai do seu sequestrador, né? A pessoa sequestrada, né? E ela é libertada do sequestro. Ela se sente realmente ali muito fragilizada e também muito acolhida, né? Por quem a liberta. E nesse sentido, muitas vezes, até aquele criminoso mais bonzinho, né, que dá uma água, né, a pessoa sente como se ele fosse um cara. É criminoso também, mas porque, como está de alguma maneira aliviando aquele sofrimento que a pessoa está passando, a pessoa fica agradecida. Então, quando você tem a população, né, aplaudindo a polícia sabe perfeitamente, e é aí que eu acho, por isso que eu acho que a população foi equilibrada, porque ela não agiu com base na aprovação social. Foram 121 mortos, porque estavam num ambiente e houve resistência. Incrivelmente também estavam todos ali postados ali, né, no centro da praça da favela, né, todos sem roupa, né. A gente vê fotos na rede social de todo mundo armado e vestindo uniformes militares. De repente, quando aparecem lá os vitimados, estão sem roupa. Por quê? E a gente vê cenas deles cortando as roupas e tirando as roupas deles. Por quê? Eram uniformes de campanha militar. Então a gente percebe que houve todo um manejo, né, uma tentativa de manobrar as pessoas para poder acolher uma versão dos fatos e tirar a força e a disposição daquelas pessoas em resistir à polícia. Gente, a polícia não pode ser resistida. Por quê? Porque a polícia é a força de você que me ouve, né, para o enfrentamento de quem está burlando a lei. Então a polícia não pode ser resistida, né? Ela pode ser questionada. Se houve excesso, se não houve excesso, ela pode ser questionada o tempo todo. Os padrões, as operações, elas devem ser, né, observadas, criticadas, mas resistida não pode, porque se você tira da polícia essa capacidade de operar nesse nível, você também está tirando, você está delegando para alguém, porque sempre haverá alguém querendo domínio sobre as pessoas, né? E não se pode pensar de uma maneira assim lúdica, tranquila em relação a criminosos, porque na internet tem diversas cenas de
situações maldosas, de maldade mesmo, que são feitas justamente para poder gerar uma subserviência ao líder daquele grupo. Um ponto que eu acho muito engraçado, né? Nós começamos a falar aqui dos escravos, né? Sim. Dos escravizados, etc. Como é que era o processo de controle dos escravizados? Eu sempre me esqueço dessa literatura até para falar. Mas existe um texto que fala de uma grande fazenda de escravizados que existia na América Latina, com mais de 3.000 escravos, etc. E houve uma pergunta, né? Como é que o dono daquela fazenda fazia para controlar aqueles escravos, né? Porque se todos se rebelassem, como é que faria, né? Certamente, né? Não há controle, não há força para poder fazer isso aí. E ele usava uma estratégia, ele tinha um manual que descrevia, né? Criar intrigas, né, entre eles, etc., para poder separar. E eu quero pegar esse ponto para poder falar da forma de controle do crime organizado sobre os seus grupos. Por exemplo, existe uma cena que a gente viu nas imagens, né, e circulando na internet, deles pingando plástico quente nas mãos de quem descumpriu alguma ordem lá. Existem cenas na internet deles rapando a cabeça das moças porque essa moça cometeu uma coisa ou outra que não agradou o grupo. O controle nesses ambientes é um controle forte, inclusive das facções criminosas também, PCC, Comando Vermelho, são controles fortes do nível do que acontecia com os escravizados. E isso a gente não pode desconsiderar. Então nós, assim, né, e como alguém que estudou, né, toda essa questão dos escravizados no Brasil e no mundo, a gente percebe que o domínio é pela força. E a gente repudia tudo isso. Tá? Mas o crime organizado age da mesma forma. Porque não se pode imaginar que somente pelo dinheiro, né, as facilidades financeiras, que se controla um grupo desse nível. Existe também o controle físico. E nisso tem que ter uma frieza, né, muito grande para poder cometer esses mecanismos de controle. A gente observou também, quando teve aquela rebelião no Maranhão, como que, a hora que se entrou no presídio, que houve uma briga lá dentro, cabeças cortadas, membros cortados, misturados, para poder se identificar quem é. Imagina o nível de frieza para se fazer isso. Por que eu estou destacando isso? Destacando para a gente perceber o seguinte: os grupos são violentos e querem domínio e fazem domínio por todas as forças. Conversava até agora há pouco sobre a questão narcisista. Quando você seleciona o policial militar, ele passa por diversos testes psicológicos, inclusive. Qual é o teste psicológico que se passa para poder entrar numa facção criminosa? Qual que é? Não, tem que ser o mais mal possível. Então essa visão romântica, não se pode ter uma visão assim, tem que ter uma visão técnica. Eu não quero colocar uma visão severa, né, maldosa, não, uma visão técnica. Nós estamos lidando ali com um grupo de pessoas que realmente tem toda uma inclinação para o cometimento de crimes, que também não são sensíveis, que também têm problemas, inclusive, de personalidade, né, de deformações, né, que não são tratadas, porque quem me ouve você, né, a gente percebe um problema na família, a gente leva a pessoa para um psiquiatra, para um tratamento, toma remédio. Como é que é isso? Isso acontece no seu ambiente? Então não dá para a gente comparar dessa maneira e olhar para esses fatos de uma maneira muito assim, superficial. Nós temos que perceber que realmente um problema é muito grave, que a gente tem que tomar pé desse fato, e quando eu falo tomar pé, é se interessar tecnicamente por isso,
e perceber que a gente não pode deixar os nossos jovens nas mãos dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho, porque senão eu estou esperando o senhor concluir. Eu quero falar sobre as mulheres. Sim, uma coisa que eu queria comentar, o senhor falou sobre as cenas deles cortando as roupas daqueles mortos, daqueles que foram vitimados, e também dessa questão do controle sobre a população, porque a gente viu muito isso. Eu falo como pessoa física, que induziram a população a ir lá, pegar aqueles corpos, levarem para a rua. Isso é uma forma de controle também. Sim. Desses criminosos, sim, dessas facções. E as pessoas ficam ali, ficam chocadas com aquela imagem, e junta pai de família, e junta mãe de família. Sim. Tudo isso é um crime criado também, sim, né, por esses criminosos, para justamente elevar ali a situação, destacar a situação e muitas vezes minimizar o trabalho da polícia, como o senhor falou, toda a técnica, todo o estudo, toda a preparação daqueles policiais que estavam ali. Eles acabam saindo como vilões muito por conta dessa manobra, realizada. A análise nossa aqui é uma análise técnica, gente. Eu sou policial, mas assim, eu estou fazendo uma análise técnica. Eu não posso falar auditoria porque realmente não tenho as informações, mas a gente faz aqui uma análise tentando fazer com o máximo de isenção científica dessa questão. Você vê bem, a mãe é sempre mãe. Sim. Né? Sim. A mãe é sempre mãe. Como é que nós vamos discutir com uma mãe que o filho dela faleceu estava ali, pela polícia, que deu um tiro, e o tiro da polícia mesmo? Como é que faz? Né? Os parentes é um pouco mais complexo porque vivem sob um domínio. Esse domínio que eu estou falando do ponto de vista psicológico. Aí você não vai, não. Eu vou dar um exemplo que eu costumo falar, né, quando a gente faz trabalho com polícia comunitária. Bom, você entrou, você vai torcer para o seu time. Você é de qual time? Eu torço para o Botafogo. Botafogo. Então tá bom. Você torce para o Botafogo. E aí, de repente, você vai para o jogo, votar para o Botafogo no Maracanã, lotado, né? Ou às vezes em São Paulo, você vai assistir um jogo lá contra a torcida, contra o Corinthians, que é uma torcida também grande, tudo mais importante, né? São times maravilhosos e tudo mais. Bom, por um lapso, você nunca foi de São Paulo, entrou pelo portão errado, tudo preto e branco, você entrou pela torcida do Corinthians. E de repente você está lá, um estádio lotado, São Paulo lotado, Morumbi lotado, você está lá participando do jogo. Não dá tempo de você sair. Você vai manifestar que você... O Corinthians faz um gol. Você vai manifestar que você não gostou daquele gol? Claro que você botafoguense? Claro que não. Com a devida e a seriedade, a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas o fato é muito sério, né? Essas pessoas que moram no aglomerado, elas moram mais ou menos nesse tipo de pressão. Elas não... Muitas delas, né? Não são do crime, mas moram de um lado de uma torcida que realmente resolveu ser criminosa, né? E aqui não estou fazendo nenhum julgamento do Corinthians ou do Botafogo, né? Mas realmente eles precisam, quem está ali, ele vive realmente oprimido. E ele não vai nunca se opor à força principal, né? Volta ali a questão dessa relação que existe, né, entre a vítima e o opressor, né? É muito dependente. Então, elas vão realmente fazer aquilo que mandarem fazer, né? Quem não faz, ele realmente vai sofrer sanções físicas, não é? Ou ele vai ter que deixar a casa dele e ir embora. E aí quero contar para você um fato que eu vi, e isso não é difícil a gente imaginar, né? E aí, sobre essa questão feminina, né, que também tem a ver com essa questão discriminatória um pouco. Tive uma narração, um fato, isso não dá para dizer que não é. Eu vou contar o fato e você observa se isso é possível ou não dentro do contexto que nós estamos falando de facções e de crime nesse nível de violência, né? A informação que eu fui na internet também dizia, né, que uma família recebeu um comunicado de que o chefe do tráfico, alguém do tráfico, iria passar na casa deles daqui a alguns dias e iria levar a filha deles de 10 anos porque ele tinha se apaixonado por essa criança, né? O que eles fizeram? Vai reclamar com quem? Deram uma maneira,
foram levar a criança na escola, juntaram alimentos, né? Colocaram dentro que deu, né? Na mochila de escola e nunca mais voltaram no barraco deles. Quando eu ouvi essa questão, primeiro assim, eu não acho isso tão fora da realidade. Eu acho que isso pode acontecer. Por que eu acho que isso pode acontecer? No nosso ambiente, que a gente vive dentro da lei e da ordem, né, com a questão da... Né, você trabalha, você tem todo um direito trabalhista que te protege, daí por aí fora, né? Você dirige na rua, você tem o direito de trânsito, né? Trabalha ali, você não pode parar o carro no lugar errado, acelerar demais. Acontece abusos, acontece acidentes, acontece uma série de coisas, né? E assim, por pessoas que, de alguma maneira, passaram por um psicotécnico de dirigir, por exemplo, né? Ou para ser admitido no trabalho, né? Aí você tem esse tipo de fato acontecendo no Rio. Você tem alguém que está operando numa favela, dentro de uma facção, que não passou por nenhum tipo de sondagem e que, assim, é tudo santo. Você vai encontrar pedófilo, você vai encontrar de tudo misturado ali, operando sob as graças da proteção do tráfico. Então você vê que essa é uma situação que é perfeitamente possível de acontecer. Mas quando eu vi esse fato, eu não pensei tanto nesse fato, eu pensei numa outra situação. Eu pensei naquelas famílias em que, as mocinhas, né? Primeiro assim, para isso acontecer, outras coisas acontecem. A sexualização antecipada, aliás, foi repercussão nacional, né? Aquela informação que o Felca, né, publicou, né? Sexualização enorme das pessoas. Então, existe essa tendência. E aí eu fiquei pensando assim, imagina as mocinhas que nascem no ambiente cultural onde isso é liberado. Isso é uma regra, tranquilo e tudo mais. Elas não têm sequer parâmetro para poder fazer um questionamento contrário. Não, peraí, não é assim não, peraí, tal. Mesmo se frequenta, às vezes, onde é possível, uma comunidade religiosa, mas está vendo toda hora a sexualização, esses conceitos introjetados desde sempre nas cabeças das meninas. Como é que, eu falava para os professores isso, como é que a gente resgata a mentalidade dessas meninas? É uma coisa assim, eu posso falar, Tenente Coronel, porque eu sou assim, meio prova viva do contrário. Eu nasci em comunidade, cresci em comunidade no Rio de Janeiro. E com 16 anos a gente se mudou, porque meus pais ficaram preocupados com isso. Pela questão da sexualização, eu chegava de uniforme, meu uniforme era uma saia. Nossa. Então tinha várias questões que implicavam no medo dos meus pais de acontecer isso comigo. Mas eu vejo que as meninas veem nesses rapazes poder, vem dinheiro, né? Acredito que encha um pouco os olhos delas de ter esse poder. Nossa, não, mas eu vou andar com roupa de marca, mas o fulano é chefe, então eu vou estar sempre bem vestida, eu vou estar sempre bem cuidada. É um caminho muito perigoso, né? Que o que a gente vai entrar aqui agora, dessas meninas nesse meio do crime. Muitas vezes não tem volta tanto quanto para os meninos, né, Tenente? Conversava com o professor Tonon de Campinas, teve um congresso do personal familiar aqui em São Lourenço, umas 2 semanas, né? Eu conversava com ele sobre essa mentalidade, como é que faz para poder resolver isso, né? E dentro das nossas conversas, né? Você vê que é toda uma geração, né? E assim, eu fiquei assim, um pouco preocupado de trazer essa notícia aqui, porque achando assim, poderia, sei lá, né? Às vezes alguém está me ouvindo e fala assim, não, isso não acontece. Mas você está dizendo que você viveu isso, né? E aí, assim, eu fico pensando sobre essa questão você falou do meu currículo, né? Das informações que eu tenho, né? Eu falava também com os professores um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente tem umas ideias assim, meio revolucionárias. Não, eu não sou, por exemplo, a Carla é proprietária aqui do jornal. Não, eu não sou proprietária, eu estou proprietária. Eu não sou o presidente, eu estou o presidente. Bom, a gente está entendendo que a ideia, né, de evitar o envelhecimento, etc. Mas a gente percebe que se você que é
preparado para assumir tal e tal função, não assume, outro vai assumir a liderança social? Porque você está me contando, você está me dizendo que você via as meninas vendo um glamour, né, desses caras ali na favela, no aglomerado. Assim. Por quê? Porque existe realmente uma atração. O ser humano ele nasce realmente para ter um ápice, né, profissional, que é normalmente quando ele tem até os filhos e tudo mais, e depois ele entra num processo de declínio que vai caminhando para o falecimento. Mas aí ele tem aqui o legado, né, que foi colocado. Nós estamos entrando aqui num processo sociológico e psicológico da pessoa humana. Quer dizer, há uma natural busca por aquele que realmente tem demonstra mais dignidade, mais honra, etc. E aí nós estamos tirando, né, trocando, preferimos não dar honra a quem tem. E quando acontece o falecimento dos policiais que foram enterrados no Rio de Janeiro, não, né, as pessoas acham aquilo ali, as honras que eles receberam, né? Não se deve ver isso, né? Não, ali são heróis, né, que faleceram num combate violento em prol de regras, justamente para poder trocar essa lógica que você acabou de apresentar. Então, do ponto de vista sociológico, nosso combate aqui, a nossa luta não está em relação a se a polícia entrou ou fez, está em relação aos valores que a sociedade defende. Por isso, trazer essas questões assim do aspecto racial, né? Não, a polícia mata só só os negros. Não é isso. O debate é maior. Nós estamos agora falando das mulheres. Estamos falando da criação de filhos e de referências. Que referências nós queremos dar para essa sociedade, né? Então, você vê que o debate é um pouco mais amplo. Sim, é muito mais amplo do que apenas o racismo, do que apenas a morte dos criminosos. Vai muito além, e eu vejo isso também como uma base familiar também, que Sim. falta muitas vezes, né? Enfim, dando meu exemplo aqui de novo. Meus pais sempre foram muito rígidos quanto a isso, sabe? Eu não saía na rua, não saía à noite, enfim, sempre tive muito isso. Tive uma base cristã, ia sempre à missa, etc e tal. Mas a gente vê que ter também a base da família junta, da família também que não compactua com aquilo, que é o famoso não acha nada daquilo bonito, não vê graça naquilo ali, isso muitas vezes também segura aquela menina, segura aquele jovem. Enquanto a gente vê que, infelizmente, tem famílias que muitas vezes são desestruturadas, às vezes é uma mãe solo que trabalha, que não consegue ficar com o filho, não tem como dar aquela estrutura para ele. Então a gente vê, se a gente for ficar falando aqui, né, a gente Sim. vai destrinchando vários aspectos disso, né? São várias janelinhas do Windows que vão sendo abertas. Sim, né? sim. Essa questão que você falou da estrutura familiar é uma coisa assim, muito interessante. Você vê bem, você tem, dentro daquela lógica que você estava falando, como é que fica essas crianças que nascem dentro dessa lógica, dentro dessa cultura, a gente tem que imaginar, você falou que você teve uma base cristã. A gente tem que lembrar que ultimamente, né, se nós fôssemos assim, trabalhar com o conceito de fábrica, né, conceito produtivo, a fábrica continuou gerando filhos, crianças, etc. E sensualizando. E daqui a pouco, essas pessoas que nasceram dentro desse contexto estão gerando filhos. Mas elas também não têm essa referência. Então, para elas também é correto isso. Elas vão passar isso para suas filhas. Sem contar que você tem uma distinção. Você tem a mãe solo que trabalha e deixou a criança lá. Você tem também aquela mãe solo que não tem esse cuidado, essa atenção toda. Você viu isso. Então, assim, e eu não estou falando, nós não precisamos ir no Rio. Da nossa vizinhança, da nossa história de vida. A gente encontra pessoas assim que não têm essa responsabilidade tão grande. Então, esse afastamento de regras e valores, e também da gente, assim, não imputar valores para quem realmente precisa ter esse valor. E o prefeito, ele tem que ser o prefeito, ele tem que ser honesto, ele tem que passar valor. Né? Eu não sei o que é pior, né? Se é aquele que não passa valor, se é de nenhum, ou se pelo menos aquele que parece que passa, mas não passa. Pelo menos ele está fazendo uma média, né? Mas é preciso ter, eu estou colocando prefeitos aqui como principal autoridade, né, nossa próxima, assim, não estou colocando nenhum aqui específico.
Mas é preciso a gente perceber isso, nós precisamos gerar valor para quem tem valor, né? E reconhecer e querer que essas pessoas realmente tenham esse comportamento nesse sentido, né? Porque senão a gente transfere isso para alguém que é do crime, porque não existe vácuo de poder. Lá no aglomerado, alguém vai assumir. E quando nós não deixamos a polícia assumir ou estar ali presente, alguém assume para fazer aquilo que ele acha que vem na mente dele. O senhor comentou aqui agora com a gente sobre a questão que quando foram, né, serem enterrados os policiais, né, houve, né, mas não precisa disso, não sei o quê. E aí eu me lembro de um tiroteio, se eu não me engano, que aconteceu uns dias depois, na linha amarela, no Rio, em que uma jovem morreu dentro de um Uber. E que aí eu lembro que foi a tia dela dar uma entrevista. Por que os direitos humanos não estão aqui para falar da minha sobrinha? E estava todo mundo lá na Penha falando dos vitimados. Me lembrou, o senhor comentou essa questão dos policiais, me lembrou disso. E, de fato, a menina estava indo trabalhar, não me lembro a situação direito, mas ela estava dentro de um Uber, na linha amarela, houve um confronto e ela morreu. E ninguém estava falando disso. Sim, até porque não teve um comando para poder mandar, né? Vão lá, Sim. Vão lá, pegam os corpos, né, e põem lá, todos na Praça da Penha, né, colocados ali. Não tinha também o comando, vai lá para poder reclamar nesse sentido, né? Como também acontece quando os policiais também são vitimados até com violência, né? E quando sofrem emboscadas em suas próprias casas, como acontece do próprio PCC cometer crimes contra policiais aqui mesmo, na região nossa, tivemos policiais que foram emboscados em suas casas e tiveram tiro nas suas casas. Foi localizado, voltou, mas aconteceu. Isso também é um ataque, quer dizer, é lógico que é um ataque ao policial, mas é um ataque muito mais à sociedade. Sim, com certeza. A gente vê muito ainda que tem muitos aspectos da sociedade que estão invertidos, muitos pensamentos invertidos nisso. Sim. Aí. Né? E aí a gente entra num aspecto essa questão da inversão, né? E aí eu entro voltando para a questão do racismo, né? Quando a gente conversa com o pessoal sobre essa questão racial, a gente faz algumas reflexões das inversões que existem, né? Racismo em educação, racismo em militância, racismo em pobreza, né? Porque muitas vezes a gente percebe que o lugar que se quer colocar a população negra é sempre um lugar assim um pouco diferente do que é o real problema, né? O racismo existe, né? Eu já sofri racismo, é muito interessante, né? Porque você às vezes não se dá conta, né? De que isso acontece, você está vivendo, passando, tranquilo, e de repente a pessoa está te insultando simplesmente por causa da sua cor, né? Porque abasteceu o carro e você estava saindo de um evento, estava trajado de quem se sai do evento, de terno e tudo mais, poderia ter sido da igreja, né? E foi para ser meu carro. E eu, de repente, começo a escutar um insulto, né? Um moço falando comigo, né? Olha, falando com alguém, né? Que o meu carro era mais branco que a mãe dele, né? Uma coisa assim. Esse cara está me insultando, né? Mas assim, né? Logicamente que eu não nem parei para aquilo, desprezei aquilo e fui embora, que é o que normalmente a população negra faz, né? Não dá bola para um insulto, né? Mas eu achei muito interessante, assim, quem me insultava era realmente uma pessoa que não tinha posses. Você percebe que essa discriminação muitas vezes está dentro de um ambiente rico, pobre, assim, né? Pela pura vontade de querer discriminar, né? Também é uma questão, às vezes, de querer colocar o negro na posição, e o pobre também, nessa mesma posição, de que ele não pode estar defender determinados pensamentos, né? É mais ou menos assim, mas você defender esse tipo de pensamento, isso é pensamento de direita, pensamento de esquerda, etc., né? Tipo, como que seleciona um determinado grupo social para estar nessa posição, porque você não pode sair dessa posição. Eu costumo brincar, né, de uma maneira assim, jocosa, para poder chamar atenção para o tema, né? Ter um preto para chamar de seu, né? Quer dizer, você não quer que ele promover aquela pessoa,
Porque se ela, né, eu quero que ele continue sempre ali, naquela condição de dependência, etc., para poder eu ir lá, às vezes, fazer alguma caridade, dar um tapinha nas costas, para que, não, né, existe um reconhecimento, mas querer promover, a começar pela autoestima, porque você falou, as suas palavras são muito interessantes, porque você acaba fazendo alguns resgates, no seu exemplo, você traz alguns resgates muito que eu noto que falta à população negra, o resgate da autoestima, né? O reconhecimento real, não estou falando falso, não é nada de falso, né? O elogio sincero, o reconhecimento sincero das boas práticas, daquilo que ele faz de positivo. Porque muitas vezes a gente percebe que há uma baixa autoestima. O cabelo não é tão bom, o serviço não é tão bom. Às vezes, mesmo que não se fale, ele tem dentro dele essa ideia e por isso não se apresenta para poder fazer, para estar em determinados lugares, para trabalhar em determinados ambientes. Estou falando isso, não posso dizer aqui a pessoa, né? Não posso falar, mas eu lembro de um caso exatamente assim, a pessoa não se apresentava para trabalhar em determinado serviço, porque naquele serviço onde ela estava trabalhando uma pessoa branca, eu conheço, e ela saiu e precisava designar alguém para trabalhar naquele lugar. Ela escolheu uma pessoa linda, uma negra linda, mas ela não se achava digna de estar naquele lugar porque as pessoas passam na rua e veem e olhar muito ela. E aí vem essa questão, né? E se não fosse linda, mas assim, olha o tamanho da autoestima decaída. E aqui eu defendo a autoestima, mas não defendo uma coisa com ela abaixo. Você tem que ser realmente bom naquilo que você está fazendo, né? Porque também há uma questão de, não, vamos querer porque a qualidade não precisa. Vamos só fazer o acolhimento. Não. Né? Ninguém quer esse reconhecimento. Você tem que ser realmente bom daquilo que você faz. Se você é professor, se você é estudante, se é advogado, tem que ser bom. Né? Eu costumo apontar como saída para todo esse contexto a educação. Porque a educação, ela te leva de um lugar para outro. Você pensava de um jeito, estudou, você passa a pensar de uma outra maneira. E aquilo que meu pai dizia, né? A educação, ninguém te toma. Lógico que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Posso guardar debaixo do braço, posso não fazer nada, né? Posso ser educado e conviver com grupos de pessoas que me humilham, né? Porque também tem essa questão do chamado racismo invertido, né? E que muitas vezes, assim, né, o próprio negro discrimina o negro, né? Não valoriza, não acha que ele é tão bom. Lembra que eu falei da questão daquela fazenda em que o dono dela criava, né, rixas entre os povos escravos? Parece que existe uma tendência, muitas vezes, de você não valorizar o seu colega negro. Né? Que também, eu não estou falando nada que seja tão absurdo. As pessoas conhecem essa realidade. Então é preciso ter essa busca da sinceridade. Eu acho que essa operação no Rio, essa questão racial, que também esbarrou nessa questão, o quadro que se está se colocando no Brasil hoje nós precisamos ser sinceros com as coisas. Né? Admitir realmente as coisas que acontecem e admitir que certas coisas não acontecem. Não existe esse vitimismo, né? Esse criminoso que é sua vítima, ou que a polícia faz só para poder cometer crimes, matar bandido ou matar negros. Né? Acontece casos porque acontece a resistência. Né? E, estatisticamente, quando a gente pega o Anuário da Violência, tem lá as mortes por intervenção policial. Quando você pega, geralmente, as barras que mostram a quantidade de negros, né, que são vitimados desse tipo de ocorrência, você vai ver que entre os crimes, né, as mortes ocorridas durante a prática de crime e por resistência policial ou enfrentamento policial, a de enfrentamento policial são os que menos, são a menor quantidade.
né? Justamente porque os negros morrem muito mais quando estão cometendo o crime por aí afora, né? A população negra morre muito mais nesse tipo de contexto. Sim. E puxando ainda essa questão do racismo, há os dois extremos, né? Sim, tanto do negro que se coloca para baixo, né? Do negro que não tem aquela autoestima, quanto também, como o senhor falou, daquela questão de tipo, mas aquele ali eu não aceito ele porque ele é negro. Às vezes o próprio negro falando isso, né? E ver isso é muito complicado. A gente vai ficar destrinchando aqui também os motivos disso, né? Mas vai muito além, o racismo vai muito além, é o racismo estrutural, da pessoa não achar, como o senhor deu o exemplo, não achar que pode assumir tal cargo por ser negra, não se sentir bem por ser negro. Isso a gente vai vendo muitas vezes desde criança, nas próprias escolas. Sim. Acontece isso, aquele amiguinho que muitas vezes é deixado de lado, porque tem um cabelinho diferente, né? Isso acontece, a gente vai vendo isso desde já criança, né? Exato, e assim, né, essa questão é muito grave, né? A questão do cabelo, eu sou mais pragmático, eu trabalho até porque meu cabelo é curto, mas como que é sensível a questão do cabelo para as mulheres, né? Sim. E como que o primeiro ataque que faz com as moças é no cabelo, né? Impressionante, né? Justamente no sentido de querer causar dor, querer tirar a pessoa da autoestima, né, da confiança, né? E o quanto que isso persegue, né, as mulheres negras, assim, e mesmo as outras, né, que às vezes tem cabelo cacheado, que tem a moça do Belo Horizonte que trabalha com isso, né, fazendo essas revelações de como transforma a pessoa por dentro a partir dessas questões para nós às vezes até muito simples, né? Mas assim, a proposta que eu acho importante é localizar ferramentas que coloque a pessoa num ponto de vista diferente, que promovam a autoestima, que apontem caminhos, como o afroempreendedorismo, por exemplo, como outras iniciativas que tem na Feminas, né? Feminas que trabalham com mulheres, né? No empoderamento feminino, encaminhando elas para o mundo do empreendedorismo, né? Justamente para poder fazer esse resgate de que realmente os negros podem, né? De que os negros têm condições. E aí vem as políticas de ações afirmativas, né? Que há uma crítica, né, para alguns, mas que são políticas importantes, porque é um momento de fazer o equilíbrio, né? E aí eu acho que é muito mais importante a população negra acreditar nessas iniciativas e abraçar iniciativas, né? As cotas raciais, abraçar as cotas raciais para valer, né? E ao mesmo tempo fazer com que esses momentos, como o Dia da Consciência Negra, né, tirar realmente para poder fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque se a gente não faz essas reflexões, e aí eu acho que a reflexão ela tem que ser do ponto de vista ampliado e evolutivo, né? Até então chamávamos atenção para o problema. Hoje nós começamos a nos debruçar com soluções para o problema, né? E eu penso que um ponto mais para frente vamos trabalhar com essa postura, né? De realmente se preparar para estar naquele lugar, né? Porque sem preparo não adianta. Ninguém pede um iFood para um fornecedor que entrega uma comida ruim. Ninguém. Então nós temos que querer buscar e não ter vergonha de fazer isso, né? De não quero ser o melhor realmente, né? Sim. E que tipo de política pública o senhor acha que é mais urgente, né? Que o senhor acha mais urgente para equilibrar a segurança, justiça social e redução dessas desigualdades raciais? A educação. Eu acho que a educação é fundamental. Eu só acho que o foco é preciso ser diferente. Quando eu estou falando aqui, as pessoas falam assim, não, mas já tem. Eu sei que tem. O problema é esse despertar, né? Falava com professores semana passada de uma escola que me chamou para dar uma palestra e conversava com eles sobre isso. Porque o que acontece? Muitas vezes dentro da própria escola você vai ouvir umas falas limitantes, né? Limitadoras.
Por exemplo, não, você, esse tipo de... o aluno, né? Aqui tem vários aspectos. Vamos falar essa parte, depois eu falaria outra parte sobre essa questão. O aluno fala que quer fazer medicina. E aí eu já vi professores falar assim, não, pessoas como você, negras, as profissões são outras, né? Como se existisse, né, uma regra, né? Eu tô falando isso porque isso aconteceu, viu, gente? Isso aconteceu, inclusive, com pessoas da minha família. Né? De outro lado, acontece também o seguinte, o aluno que não quer nada. E aí eu pego, talvez, não sei se eu vou estar indo muito longe, mas vamos fazer uma experiência, vocês façam uma adaptação aqui no caso. Quantas horas estuda um aluno chinês? Nossa, muitas. Um jovem chinês chega a estudar mais de 10 horas por dia, sendo inclusive novinho de idade. Porque a progressão que ele tem social, inclusive ele só pode sair daquela cidade, por exemplo, ou de progressão social, porque né, ele vai ganhar mais se ele for aprovado numa faculdade, ou se ele casar com outra pessoa que mora no lugar. Isso é questão da mobilidade. O problema de migração dentro da China não existe. Você nasce no lugar, você vai morar naquele lugar. Mas estou dizendo exatamente assim, qual uma das formas? Estudar. Então ele estuda, vai para uma universidade, naquela universidade ele é admitido, né? Se ele for bom, e a partir dali ele se muda para lá e a vida dele vai ser a partir dali. Por que eu estou falando disso? As políticas sociais nossas deveriam ser tratadas dessa forma, com essa gana, né? Por querer realmente abraçar a oportunidade de seguir. Aqui há diversas distorções, gente, diversas distorções, nem tudo é culpa da própria população, né? Mas é preciso ter esse olhar nesse grau de atenção, né? Não endossar e facilitar situações que não favoreçam o crescimento das pessoas, né? Porque de alguma maneira a gente acaba às vezes fazendo com que a política se esvazie porque não se dá o devido valor para ela. E se tem uma forma de ascensão, é passando por isso. Lógico que tem problemas, aqui não dá para a gente falar tudo isso, nem fazer um diagnóstico tão profundo. Mas a educação é o caminho de transformação. Isso não tem jeito, porque, como dizia meu pai, um conhecimento ninguém te toma. E nesse mês da consciência negra, esse debate sobre a violência ganha ainda mais proporção, né? Especialmente agora, com o que aconteceu lá no Rio. Que lições o senhor acredita que a sociedade e as instituições podem tirar dessa operação, das situações que aconteceram? Eu acho que algumas palavras sumiram no nosso contexto. A cidadania, por exemplo, participação, são palavras que eram muito ditas no início, quando a nossa Constituição Nova surgiu e agora sumiu. A gente não ouve assim, com tanta força. Eu acredito que a cidadania e a participação são os dois elementos fundamentais desse processo. A cidadania porque nós lembramos dos nossos direitos e dos nossos deveres. E aí eu estou falando as duas coisas com a mesma intensidade. Direitos, mas deveres também. Porque se a gente não fizer dever de casa, não vai. E é nos deveres, muitas vezes, que a gente começa a perceber a participação. É dever nosso participar. E não é participar só na eleição. É participar das discussões, participar do processo de crescimento e desenvolvimento do seu bairro, da sua cidade. Porque quando você começa a participar, você começa a perceber o tamanho dos problemas. E a participação te leva à responsabilidade para aquilo que você está fazendo. Ou existe a política pública. Poxa, vou participar para que essa política seja realmente aplicada para quem precisa. Não é concordar e ficar tranquilo em relação com um concurso que não colocou a pessoa no lugar, está enrolado. Não. Não é ficar esperando que alguém venha trazer o que precisa aqui para a rua, ou ser asfaltado, ou ser melhorado. Não, é participar realmente. Se isso não acontecer de imediato, a gente vai sempre terceirizar para que alguém pense e faça por nós. Não há vácuo de poder. Se não há vácuo de poder, alguém vai assumir essa função e vai exercer o direito de participação seu. Aí entra o contexto brasileiro. Mas eu trabalho o dia inteiro.
né? E como é que eu vou participar das coisas? Eu acho que maneiras existem e realmente vai ter que ser sacrifício. E, aliás, se não tiver o sacrifício de fazer no horário de descanso, no horário de, sabe, você não, inclusive, dará valor a isso. Né? Aquilo que a gente faz e que a gente realmente coloca um pouco mais de esforço, uma gota de suor a mais, até mesmo, né, investimento, né, que você faz, seja o mínimo possível, aquilo tem outro sabor para nós. E eu acho que mais do que nunca há essa necessidade de você participar. Eu falo pela participação porque quando você começa a participar, você começa a entender o tamanho do problema e aí você vai localizando outros tipos de ação. Mas há uma necessidade urgente de você exercer essas duas coisas, o exercício da cidadania e da participação. Sem isso, a gente está terceirizando para que alguém exerça a cidadania e a participação para nós. E ele vai exercer de acordo com o interesse dele. Porque eu estou falando aqui de interesses. Estou fazendo aqui interesse racial, interesse da polícia, o interesse, inclusive, da sociedade. Então, sempre haverá um interesse e que seja um interesse equilibrado. E quando eu falo da participação, Juliana, eu estou dizendo a participação equilibrada. Quando se participa, há uma necessidade de conversa, de diálogo, do ponto de vista de um, do ponto de vista do outro. A polícia não pode fugir do debate de ser questionada sobre as suas ações excessivas ou não, ela tem que participar. Ao mesmo tempo, os negros não podem deixar de participar e de dizer esse assunto não existe, não existe racismo, vamos discutir sobre isso e vamos, inclusive, trazer quem diz que não, para poder entender por que ele acha que não. E essa questão essa questão discriminatória, ela tem ganhado um pouco de espaço. A gente percebe algumas iniciativas. Um dia eu tive uma ocorrência no Lourenço, com sigilo, né, da investigação, e eu não sei nada também, mas tivemos uma ocorrência classificada como ocorrência de discriminação, né, racial, né, de intolerância. Isso está acontecendo, né? E há uma necessidade de a gente perceber, hoje em dia, o uso da internet, as pessoas têm acesso a redes sociais, a uma série de informações, muitas delas distorcidas, né? E as pessoas, às vezes, vão tomando com valor coisas que nós já pensávamos que estavam extintas, justamente porque nós abandonamos determinadas regras e isso tem gerado um discurso, sobretudo regras cristãs judaicas que nós abandonamos. Essa lógica de família nós perdemos, né? Sim, não estou falando contra as famílias assimétricas de forma alguma, eu só acho que os valores são valores. E esses valores centrais nós aprendemos nessa lógica cristã, ocidental, principalmente, e que tem se perdido. Sim. E o senhor acha que é possível conciliar o trabalho, né, com eficiência da polícia com também o trabalho de não haver tantas mortes, com essa redução de mortes, especialmente da população negra? Pois é. Essa ocorrência do Rio, eu acho que as mortes foram as mortes que tinham que acontecer. Foram as mortes que aconteceram. Quer dizer, 121 participaram daquele momento lá. Então, assim, não estou localizando aí nesse sentido. Eu acho assim, a quantidade de mortes vai acontecer de acordo com a quantidade de resistência. Né? Você está nos Estados Unidos. A polícia mandou parar. Alguém resiste? Então, assim, nós temos que querer que a polícia faça o papel dela. E quando a gente vai pesquisar, estou olhando algumas informações da pesquisa Quaest, né? Que dá uma informação assim, avassaladora, né? As pessoas realmente querem realmente que a polícia, né, prenda mesmo. E assim, de certa forma, que a polícia até mate mesmo. Olha que distorção, né? A polícia não é carrasco, né? Você tem que entender isso. Né? A polícia aplica a lei. E no decurso da aplicação da lei, se houve resistência, essa resistência tem que ser quebrada para que a lei seja cumprida. Né? E ali, no caso, os mandados de prisão, que têm força de lei para aquela pessoa ou aquela decisão judicial, tem que ser cumprido. Se houver resistência, ela vai ser enfrentada com o grau de resistência que ela existir.
Mas, necessariamente, a gente precisa buscar esse equilíbrio e querer realmente que as coisas realmente se cumpram, né, dentro do formato legal. Sem ordem não há progresso mesmo, para nada, né, gente? Para nada. Eu estou aqui dentro dessa redação aqui, tudo muito organizado, tudo muito um ambiente próprio para poder produzir, né, todos os resultados que vocês têm, né? Tenente, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Foi uma conversa enriquecedora, foi muito bacana, aprendi muito com o senhor aqui hoje. Muito obrigada. E quero pedir para o senhor deixar uma mensagem agora nesse nosso encerramento por esse mês da consciência negra, o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que agora é um feriado nacional. Sim. Né? Tivemos essa elevação aí a feriado nacional. Eu queria que você deixasse essa mensagem agora nesse final para a gente. Eu vou buscar aqui as palavras de Janeira Ribeiro, né? Porque é uma autora que trata justamente dessa questão racial. E ela coloca algumas frases que falam exatamente da gente enxergar essas questões, né? Essas questões são colocadas muito assim, debaixo do pano, como se não acontecesse. Não há uma necessidade de a gente sair, né, abraçando, né, toda a população negra como se fosse pessoas que não tivessem condições de ser, né, de viver por si, né? Mas há uma necessidade de perceber que essas coisas acontecem. De outro lado, para a população negra, a necessidade de realmente tomar postura, de realmente estudar com seriedade. Gente, eu vou sempre bater no estudo, porque eu estudo até hoje. O estudo me trouxe de um lugar para outro. Então, há uma necessidade de se abraçar essas questões, né, de estudar com seriedade, de enfrentar as coisas com seriedade, de formar grupos realmente para isso, né? Estou à disposição para isso também, né? Mas com seriedade. Porque apenas na base do que eu acho, né, a gente não chega a lugar nenhum. Se tem uma coisa no nosso tempo, é isso, né? Todo mundo quer ensinar alguma coisa. É preciso aprender um pouco, né? Acho que a gente tem que se debruçar, entender as questões e participar de uma maneira com fundamento. Então eu deixo essa mensagem: cidadania, participação, com fundamento e aproveitando esse momento, né, de reflexão da população negra para que ela possa crescer e ser respeitada como sempre, né? Como é o correto, né? Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez ao senhor pela presença aqui com a gente. E eu agradeço também você que está nos assistindo, chegou até aqui conosco, muito obrigada. Espero que esse papo também tenha aí enriquecido o seu dia. O nosso Panorama Entrevista vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau.